Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Me chamo Christian Moraes, sou professor de arte e a nossa aula de hoje é específica para a terceira série do ensino médio. Quero apresentar para vocês o nosso tema que inicia hoje muito bacana. Nós vamos falar de dança. E para falar de dança, vamos iniciar com as contribuições de Laban para a dança no século XXI. Vamos conhecer esse autor que deixou um legado muito importante para o mundo da dança. Vamos conhecer primeiro o nosso autor de hoje. Rudolf Laban nasceu em Presburgo, ou seja, a atual Bratislava, em 15 de dezembro de 1879 e morreu na Inglaterra dia 1º de julho de 1958. Ele foi um dançarino, coreógrafo, teatrólogo, musicólogo, intérprete e considerado na atualidade o maior teórico de dança do século XX e é conhecido também como o pai da dança-teatro. Dança-teatro é uma estética de dança que nós vamos conhecer na nossa próxima aula. Dedicou a sua vida e seu estudo à sistematização da linguagem do movimento em seus diversos aspectos, em relação à criação, notação, apreciação e educação. Sua pesquisa potencializou o desenvolvimento do pensamento em dança em outras áreas também, como na arquitetura, porque foi o primeiro curso, a primeira graduação que ele fez na sua vida. Um pouco da biografia do nosso querido Laban. Laban iniciou seus estudos de arquitetura na Escola de Belas Artes de Paris. Interessou-se pela relação entre o movimento humano e o espaço que o circunda. Aos 30 anos de idade, ele mudou-se para Munique e, sob a influência seminal do dançarino e coreógrafo Ed Dijkshovelski, passou a se dedicar à arte do movimento. Em 1915, Laban criou o Instituto Coreográfico de Zurique e que teve ramificações na Itália, na França e na Europa Central. Em 1928, ele publica o Kitnographiae Laban, uma das suas séries de movimentos. Neste livro, ele articula os princípios do Labonotation. Mas, professor, o que é Labonotation? Calma, só um pouquinho, lá na frente eu vou estar explicando bem direitinho para todos vocês. O Labonotation é o seu principal sistema de notação de movimento utilizado atualmente, ou seja, quando eu falo de notação, eu estou falando da escrita do movimento. Ele foi o primeiro teórico de dança que teve a capacidade de fazer o escrito do movimento corpo humano. Suas teorias sobre o movimento e coreografia estão entre os fundamentos principais da dança moderna e fazem parte de todas as abordagens da dança contemporânea hoje na atualidade. Vamos falar um pouco da criação do seu método. Além de seu trabalho criativo e de análise da dança, Laban também se dedicou à realização de propostas de dança para as massas do corpo, desenvolvendo nesta finalidade a arte chamada de dança coral. Então, toda vez que você ouvir falar em dança coral ou dança coletiva de grupos, você pode se lembrar de Laban, onde o grande número de pessoas se movem juntos segundo uma coreografia de estrutura simples, porém instigante, que permite os bailarinos e pessoas leigas dançarem juntas de forma colaborativa. O que isso quer dizer? Laban acreditava que toda e qualquer pessoa poderia dançar. Então, na dança coral, que foi o seu método de estudo, ele juntava bailarinos profissionais e pessoas amadoras ou pessoas que nunca tinham dançado e formava junto essa dança colaborativa. A partir disso, desse seu estudo e do seu método, ele começou a pensar alguns princípios básicos do movimento. Primeiro princípio, o que se move, ou seja, com todo e em todas as partes do corpo. O corpo todo em partes, ou seja, tudo que se move faz parte desse corpo movente. Como nos movemos? São as sensações transformadas em ações. Onde nos movemos é um outro princípio, no espaço geral e individual. Então você pode se mover de forma coletiva ou de forma individual. E com quem nos movemos? Aí está a relação do movimento, ou seja, estão os relacionamentos que se cria entre os bailarinos para executar tal movimentação.
Aqui tem uma imagem em formato de uma estrela que a gente pode entender um pouco melhor. Acima está o corpo, né, que é o instrumento de trabalho, é o objeto de pesquisa e de estudo de Laban. Nas pontas laterais eu tenho as ações corporais, que são os gestos, os deslocamentos que eu quero fazer com este corpo. E do outro lado eu tenho a dinâmica, ou seja, tudo que compõe as partes do movimento. Abaixo eu tenho os relacionamentos, que são os corpos juntos em cena, ou um relacionamento do corpo em si como espaço, e também os níveis, alto, baixo, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Então, através dessa estrela, a gente consegue entender a dinâmica, o conceito e a pesquisa que Laban fez em relação ao movimento. Vamos entender um pouco mais sobre o seu método. Os movimentos, de acordo com Laban, eram baseados nas ações do cotidiano. E ele elencou 4 fatores do movimento. Isso é muito importante você gravar. O primeiro deles, o peso. O segundo, o espaço. O terceiro, o tempo. E o quarto, a fluência. Então, todas as vezes que você ouvir falar desses 4 termos, que é o peso, o espaço, o tempo e a fluência, você está lembrando e falando dos fatores de movimento das ações cotidianas estudadas por Laban. Então é a partir desses 4 fatores do movimento que Laban vai desenvolver toda a sua dança naquela época pós-expressionismo. Agora a gente vai entender um pouco sobre as qualidades desses movimentos segundo Laban. Quando ele fala de peso, ele está falando de movimentos firmes, fortes, com resistência, vigorosos, leve, suave e delicado. Então, tudo que está dentro dessas variações do peso corresponde a essas qualidades do movimento relacionado ao peso. Agora, quando o movimento depende da variação do fator tempo, ele pode ser rápido, súbito, urgente, instantâneo, lento, sustentado, demorado e prolongado. Outro fator super importante dentro dos fatores de movimento é o espaço, e as suas variações são direto, reto, preciso, indireto, flexível, rodeante e oscilante. E por fim, a fluência. A fluência faz a junção, ou seja, ela faz a costura de todos esses fatores dentro dos princípios de movimento de Laban. É a união de todas as qualidades. Então, todo movimento, ele vai ter peso, ele vai ter tempo e ele vai ter um espaço. Dentro desses fatores tem as suas variações que a gente acabou de ver. E a junção de tudo isso é a fluência desse movimento, ou seja, é o trabalho final da execução desse movimento. Partindo para o estudo do movimento, que é o pilar do estudo de Laban. Junto com a indústria, Lawrence desenvolveu uma metodologia de análise de movimento, ou seja, o estudo dos esforços. Esta abordagem, apesar de ter sido direcionada primeiramente para a seleção e treinamento de operários, possibilitou uma melhor compreensão da movimentação humana de forma geral. Então, junto com esse estudo desse autor, Lawrence, Laban pegou esse estudo do movimento dos operários e aprofundou seu estudo sobre o movimento a partir daqueles fatores que a gente viu a seguir. A gente viu agora há pouco. A partir desse estudo, Laban chegou à formulação de uma minuciosa análise dos elementos de movimentos e suas combinações. Então, ao analisar esse momento industrial que vinha passando por uma revolução naquela época, ele foi analisando esses movimentos, aplicando seus fatores e aí sim entendendo como ele queria aplicar isso dentro da sua linguagem de dança. Ele descobriu 2 formas de entender esse movimento. O primeiro, ele colocou o nome de corêutica. O que seria a corêutica? É o estudo da organização espacial dos movimentos. E também criou a eukinética, é o estudo dos aspectos qualitativos do movimento, como ritmo, dinâmica e espaço. Então, quando a gente pensar nos 2 elementos que fazem parte dos estudos do movimento de Laban, nós temos que pensar na corêutica, que é a organização desse espaço do movimento, e a eukinética, que é a qualidade que eu aplico dentro desses movimentos. A seguir, vocês estão vendo agora uma figura muito particular de Laban,
que se chama o Labo Annotation. Lembra que eu falei lá no início sobre a notação escrita, sobre a linguagem da escrita do movimento? É isso aqui que vocês estão vendo na imagem. O Labo Annotation nada mais é que a escrita do movimento. Vocês podem ver a figura de um corpo humano. Cada símbolo desse representa um fator de movimento que foi estudado por Laban, ou seja, nos braços, nos ombros, no cotovelo, nos joelhos, nos pés, nos quadris, no tronco. Ele foi colocando esses símbolos e cada símbolo mostra como seria executado esse movimento. Para as pessoas que são pesquisadoras e estudam especificamente a técnica de Laban, eles aprendem a linguagem desses símbolos e executam os movimentos de acordo com esta figura ou com as novas figuras que o ator ou o autor, o bailarino, pode escrever dentro da sua notação de movimento. As concepções expressas por Laban sobre o movimento humano causaram grande impacto e passaram a influenciar trabalhos desenvolvidos nas áreas de diversas como educação, psicologia, fonoaudiologia, teatro, dança, música, artes e educação física. Ou seja, o trabalho deste autor foi tão complexo e tão grande que foi influenciando várias áreas de estudos, como a gente acabou de ver. Na Inglaterra, a dança passou a fazer parte do currículo das escolas a partir das décadas de 40. E nos Estados Unidos, uma das escolas mais elementares das universidades, o sistema Laban se constituiu como um saber mais difundido. Ou seja, nas escolas americanas e nas universidades de arte, o sistema Laban é requisito muito primordial para a formação do bailarino. Até hoje, seus ensinamentos continuam sendo transmitidos no mundo inteiro através dos centros e universidades. As instituições de Laban de maior potência hoje no mundo é em Londres. Agora, quero convidar vocês a exercitar um pouquinho sobre o conhecimento do método de Laban. Baseado na nossa aula de hoje sobre as contribuições de Laban para a dança, gostaria de perguntar a vocês: quais os 4 fatores de movimentos desenvolvidos em seu método de trabalho? Vocês lembram lá daqueles fatores que ele criou para analisar o movimento? Então, se você respondeu peso, tempo, espaço e fluência, você acertou e prestou muito bem atenção na nossa aula de hoje. Não esqueça, esses fatores de movimentos foram criados por Laban para analisar a qualidade do movimento executado pelo bailarino ou não bailarino. Agora eu quero sugerir para vocês e nós vamos praticar um pouco aí mesmo da sua casa. Quero sugerir que todos possam criar alguns movimentos. Você escolhe 5, 6, 4 movimentos que você queira, com ou sem música, pode ser com música ou no silêncio, pensando nos fatores de Laban. Você pensa no peso desse movimento, no tempo desse movimento, no espaço e na qualidade, ou seja, na fluência. A partir dos ensaios, você pode ir praticando, melhorando, se possível, grave e mande para o seu professor e troque uma ideia com ele, tá certo? Se você quiser mais informações, acesse a plataforma Edu, que você pode assistir essa aula novamente, você pode fazer novas anotações. Eu aguardo vocês, um bom estudo e até o nosso próximo encontro.